acho que as atividades da escola são muito legais, mas por conta da internet, às vezes não vai e não dá pra fazer. Mas o bom é que você pode fazer qualquer hora. E agora, as crianças precisam continuar os estudos e, em meio à quarentena, as escolas estão enfrentando o desafio de dar aulas online. Aliás, desafio é a palavra dessa quarentena. Como ficam os pais nessa história? Como ajudar o filho, a filha, com a escola tendo que acontecer em casa? Eu sou a Carol Coelho e nessa quarentena estou saindo de casa só para ir ao mercado. E eu sou a Babi e aqui em casa ainda tem papel higiênico. E hoje estamos aqui com a Bruna Cardoso. Ela é mãe da Helena, que vocês ouviram no começo, e também do Mateu e da Cecília. A Bruna é pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização e, além disso, ela é uma das autoras da plataforma Ler o Mundo. Bem-vinda, Bruna. Obrigada de estar aqui com a gente. Olá, Bárbara. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Carol, também. Bem-vinda. Então, para começar, conta pra gente o que é o Ler o Mundo e como você tem transformado essa plataforma para apoiar os pais agora durante a quarentena. Bom, o Ler o Mundo ele é um projeto de formação de leitores, né? A gente tem a plataforma já há 2 anos e meio, eu e a Paula, minha sócia, e a gente construiu essa plataforma com o objetivo de ajudar os pais e as mães na formação dos filhos como leitores, né? Mas uma formação de leitores diferente dessa tradicional. A gente fala, né, que é para ajudar na alfabetização, na verdade, na plataforma, mas é um conceito de alfabetização que ele envolve também o contato com os textos que tem no mundo. Então, não é aquela alfabetização tradicional que a gente vê, que é de aquisição do sistema de escrita apenas. A gente considera que dentro do processo de alfabetização está o contato com os textos também. E aí, nesse conceito de alfabetização, o papel dos pais e das mães é muito importante, porque o contato com os textos não acontece só dentro da escola, né? Ele acontece também fora. E eu percebia muito quando eu trabalhava em sala de aula, conversava com os pais e com as mães, eu percebia essa importância, né? A diferença que fazia quando a criança tinha em casa essa formação. E aí eu comecei a tentar fazer isso com os meus filhos, vi o impacto bacana que isso tinha, eu falei, eu preciso trazer isso para mais gente também. Então a plataforma tem esse objetivo, sempre teve esse objetivo, né? É direcionada aos pais e às mães, mas não é para substituir a escola. A gente nunca pensou numa proposta de substituição, mas sim de complementar o trabalho da escola. E aí, a gente, nas redes sociais, sempre deu muita dica de livro e de educação também. Recentemente, a gente tem falado bastante sobre educação de uma maneira mais ampla. E aí, com a chegada, né, do isolamento e do corona, a gente começou a dar dicas para os pais e para as mães de como lidar com o isolamento. E aí, começamos a colocar dentro da plataforma também essas dicas. E aí eu decidi, junto com a Paula e com a Dani também, que agora trabalha com a gente, que a gente deixaria a plataforma gratuita durante todo esse período para poder ajudar as pessoas, né? Eu acho que é poder se ajudar, né? Porque eu acho que nesse momento que a gente mais quer é se ajudar, né? O que a gente puder fazer, né, um pelo outro, tá todo mundo passando por uma situação difícil, então aí a gente abriu a plataforma agora totalmente por conta disso. E aí eu estou alimentando a plataforma com outras dicas, com coisas de desenho também, enfim, outras atividades. As escolas agora, nesse período de quarentena, estão se adaptando para as aulas acontecerem de maneira online. E como que os pais podem contribuir com o aprendizado dos seus filhos que estão se adaptando a uma nova escola, sendo que essa escola é completamente diferente da que os pais vivenciaram, né? Como que está sendo esse processo para você que tem 3 filhos em casa? Nossa, eu sempre falo, né, que eu tenho os meus 2 lados, né, a mãe Bruna e a pedagoga Bruna também, né, porque a gente, na verdade,
estuda um monte de coisas, e enfim, mas quando a gente está com as crianças em casa, né, como mãe é muito difícil. Então, acho que quando começaram, né, começou essa coisa das atividades virem online, para a mais velha, para a Helena, foi tranquilo. Por quê? Porque ela já está no 5º ano. E no 5º ano, as crianças já têm a postura de estudante mais desenvolvidas, a Helena tem um perfil que ela é mais tranquila também, ela é aquela criança que não dá trabalho de jeito nenhum, e ela já usava a plataforma da escola, ela já conhecia. Então, a adaptação para ela foi bem tranquila. Só que quando o Mateus e a Cecília, que tem 7 anos, começaram a fazer as atividades, nossa, foi um caos. E aí, isso aconteceu ao mesmo tempo que eu via nas redes sociais todo mundo, assim, reclamando muito, as mães e os pais reclamando muito, muito, muito disso. E aí eu comecei a parar para refletir sobre isso também, né? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu acho que, assim, o que a gente, como família, tem que entender é que isso é um processo para todo mundo, né? É para as crianças, é para as escolas, é para a sociedade toda. Então, as escolas também estão tendo que se adaptar, né, a isso. E eu acho que não está sendo fácil para as escolas, porque ninguém nunca tinha feito isso antes. Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente tem que ter paciência, né? Esperar as coisas irem engatando, porque as escolas estão tateando, eu não vejo, assim, não existe uma diretriz, então cada escola faz de um jeito diferente, certo? Então, a gente tem que ter também essa leveza, sabe? De não se desesperar, de não... Porque as crianças em casa, elas não vão ter as mesmas atitudes que elas têm na escola, né? É um ambiente completamente diferente. Fora esse ambiente diferente, que eles já fazem lição de casa em casa, certo? Mas é muito diferente, as atividades que estão vindo são muito diferentes do fazer uma lição de casa. Porque a lição de casa ela vem preparada, vem discutida, ela vem no papel, né? Essas atividades estão vindo pelo computador para as crianças. E as crianças, elas não sabem nem mexer no computador, né? Dependendo da faixa etária. Então, essa é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Vamos pensar na idade que as crianças têm, né? Não colocar da mesma maneira as crianças. Existem crianças de educação infantil, né? Existem crianças do fundamental, mas da primeira fase do fundamental, do 1º, 2º, 3º ano, que são crianças que a gente acha que são grandes porque já estão no fundamental, mas elas não são grandes. Elas estão aprendendo ainda, né, a estudar, a adquirir postura de estudante. Elas não têm essa familiaridade com o computador. Então, aí os pais e as mães ficam desesperados porque as crianças não conseguem mexer, os próprios pais e as mães não conseguem mexer, a plataforma trava, porque também as escolas não estão acostumadas com, né, não estavam esperando, né, ter que oferecer essa educação assim online de repente. Então, eu acho que nessa hora que eu acho que a gente tem que ter paciência e dar tempo ao tempo para as coisas irem se ajustando. É um período de adaptação. A gente tem que considerar um período de adaptação e um período que ele não é para ser para sempre, né? Ele está cobrindo só um buraco. Legal, Bruna. Acho que é muito válido isso que você falou. Assim, a adaptação não é só dos pais, não é só das crianças, também é da escola. E acho que do mundo, né? Isso que a gente está vivendo agora vai para a história. A Exatamente. Vai ser uma pós-quarentena. Todas essas mudanças vão ter coisas que vão ser mantidas e vão ter mudanças que vão ser significantes para nós, né? Como educadores e como pais no Brasil. Com certeza. Eu acho que isso vai ser um marco, com certeza, né? De muitas mudanças, muitas reflexões. E a gente tem que ver isso como um momento que a gente está passando, né? E tentar passar por ele da maneira mais leve possível. Porque já existe um estresse grande por conta, né, da doença, que a gente sabe que a gente está vivendo isso, a gente passa isso para as crianças. Existe o estresse também, muitas vezes, financeiro das famílias, né? Porque não está difícil, tá difícil para muita gente. Então, assim, lidar com isso emocionalmente dentro de casa é uma prioridade, né? Não poder sair, lidar com as crianças dentro de casa sem poder sair é uma prioridade, né? Então, a gente tem que
acho que colocar isso na balança, né? Pensar que às vezes a gente se estressa com algumas coisas que não é para a gente se estressar, né? E isso com relação às atividades que vêm da escola, que eu tenho visto assim muito nervosismo da parte dos pais, né? E, Bruna, no caso, você mesmo está falando, né? Não tem que ter paciência. E além disso, a gente não pode esperar que a rotina que costuma acontecer na escola aconteça em casa, né? A rotina de Não, de estudo. jeito nenhum. Porque o ambiente é completamente diferente. Então, como que você está ajustando? O que você sugere de ajustar no ajuste de tempo, de concentração das crianças com atividades que elas têm que realizar? Porque elas já não vão fazer ali dentro de 40, 50 minutos de aula, né? Elas têm uma outra dinâmica em casa. Uma das coisas que, né, quando eu abri para a pergunta nas redes sociais, o que mais veio de a maior aflição, né, dos pais é a concentração das crianças. E aí eu parei para pensar assim, o que a gente espera da concentração das crianças também, né? Porque pensa assim, as famílias estão dentro de casa, né, e ambientes fechados. E aí tá, às vezes o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando, estão numa ligação, os irmãos, e a casa tá ali, e aí a tela vai lá e tem os pipocas, coisas na tela, enquanto a criança tá na tela. Então, assim, o controle de estímulos, né, que a gente tem que ter em casa é muito grande. Às vezes a gente acha que isso é uma bobeira, mas a gente tem que prestar atenção nisso também, né? Aonde a criança vai fazer a lição dela. E não é fácil. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos que dormem no mesmo quarto. Então, e eles vão fazer as atividades na mesma hora. Eu achei no começo que ia ser assim, eu vou aproveitar para trabalhar então, vamos, gente, colocar na rotina assim, eu trabalho enquanto vocês fazem a lição. Imagina, eu tenho que ficar junto o tempo inteiro. Mas, assim, eu fico junto o tempo inteiro e esse tempo é menor. Porque se eu não fico junto, aí o que acontece? Eu saio de lá, eles se dispersam na hora, né? E aí eu tenho que voltar. E aí esse tempo vai aumentando muito, né? Isso porque os meus ainda não estão com aulas síncronas, né? Isso é uma questão também. Algumas escolas já estão, dependendo da faixa etária também, com aulas que acontecem ao mesmo tempo. Tem algumas escolas que elas mandam as atividades e as crianças e as famílias se organizam para as atividades serem feitas no horário que for melhor. E aí dá para se organizar mais. Agora, quando é aquela atividade que é num certo horário e é marcada, aí tem que, sabe, esse horário, coloca a criança num lugar que não vai ter ninguém atrapalhando e tentar se organizar para isso. Não acho que seja uma coisa fácil. Não é fácil, ainda mais porque, assim, cada família é diferente, né, gente? Cada um tem uma estrutura, então, nossa. A gente tem que considerar todos esses fatores que você falou, o tamanho da sua família, o lugar que você mora e principalmente também a idade da criança e quem é essa criança. Tem crianças que vão ter um tempo maior de concentração porque é natural dela que tenha um tempo maior. E tem criança que a cada 10, 15 minutos vai precisar de uma rotatividade. Mas conta pra gente, assim, baseado em estudos e na sua experiência como professora, pensando assim, nas faixas etárias de ensino fundamental, ensino médio e ensino infantil, qual que é uma média de um tempo que é esperado que uma criança fique numa atividade? Porque não adianta a gente querer que uma criança de 5 anos faça 2 horas da lição dela, né? Conta pra gente. Até porque, assim, eu acho que cada escola é diferente, né? Então, tem escola que exige mais e que exige menos também. Então, por exemplo, eu vejo que a educação infantil, tem escola que se recusou a mandar atividade online, tem escola que está mandando, mas está mandando, por exemplo, histórias para a criança assistir, fazer alguma coisa depois, ou encontros mais tranquilos para as crianças assim, se verem e tal. Mas eu já recebi também relatos de crianças pequenas, de 4 anos, que a mãe fala, ele não está com concentração porque ele não assiste a história que a escola manda, ele não quer assistir. E eu acho que tudo bem também, sabe? Porque são crianças muito pequenas, então a gente não pode também se estressar com isso, porque às vezes não é nenhuma questão de falta de concentração. É questão de que a criança está numa situação diferente da vida dela, essa criança às vezes nem entendeu o que está acontecendo, ela acha que ela está de férias, por exemplo.
porque ela está lá com o pai, ela está com a mãe e não tem escola, e por mais que você diga não é férias, é uma criança pequena, né? Então, assim, o que ela está vivendo é muito parecido. Então, até a criança entender isso, demora, e às vezes a gente fica se exigindo e falando, meu filho não tem concentração, e não é isso. Já uma criança de primeiro ano, em fase de alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, eles estão adquirindo a postura de estudante, né? Eles estão construindo essa postura de estudante. E aí, isso é uma construção dentro da escola. E a criança vai, a gente acha que essas crianças, porque elas estão no ensino fundamental, elas vão receber a lição e elas vão sentar e vão ficar fazendo. E não, essas crianças não têm autonomia para ler ainda, muitas vezes, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar junto com ela. E aí o tempo de concentração vai variar, e vai variar de acordo com a quantidade de atividade que recebe também, né? Eu vejo que mesmo os meus aqui, eles estão começando a se acostumar. Então, assim, 15 minutos fazendo uma atividade, e aí eles cansam, eu dou uma pausa, faz a segunda atividade. Eles não fazem mais que isso. Eu não passo, assim, no total, mais do que uma hora e meia fazendo atividade com eles, e olha que eles estão no segundo ano. Isso que tem vídeo no meio e tal. A Helena, que é mais velha e está no quinto ano, ela não, ela é super capaz de ficar, sem a minha ajuda, sem nada, de ficar durante 2 horas e meia fazendo atividade sozinha. Legal, obrigada de compartilhar a sua experiência. Eu acho que assim, a gente está, como está todo mundo se adaptando e aprendendo esse jeito novo de viver, a gente vê que as pessoas estão desesperadas de se sentirem produtivas, né? Então tem 400 mil lives, tem 1 milhão de contas no Instagram novas, tem 1000 cursos grátis que você pode fazer. E aí hoje eu estava vendo uma publicação que alguém colocou: gente, é uma pandemia, não é um concurso de produtividade. E acho que é isso, né? E isso vale para a criança. A gente não pode esperar que ela seja produtiva, igual ela é na escola, nessa loucura e nessas mudanças. Não, né? E eu não sei também de todas das outras escolas, assim, eu tenho ouvido uma aqui, outra ali, mas assim, tem escolas que estão exigindo das crianças que elas fiquem fazendo atividade o tempo que elas passariam na escola, e não dá, gente. Definitivamente não não. dá, é outra coisa. Eu não sei também porque tem um lado das escolas, as escolas precisam prestar conta de dias letivos, né, também. Então enfim, tem também o outro lado, mas eu acho que não funciona se você colocar as crianças para ficar a mesma quantidade de tempo que elas estavam na escola em casa. É bem menos. A gente tem tido o privilégio aqui de conversar com pais, com mães, né? Agora a gente só falou com mulheres, mas que são também especialistas em alguma área da pedagogia ou artística, né? Que tem certa facilidade aí de lidar nesse tipo de situação. O que a gente tem uma coluna aqui chamada Faça Hoje, o que você sugere para os pais que, inclusive, não são da área da pedagogia, não são desse universo, que dica que você dá para eles fazerem para contribuir com a formação dos seus filhos nesse período de quarentena? Olha, a minha sugestão é algo bem simples, se cobrem menos e cobrem menos das crianças, sabe? Às vezes a gente se cobra academicamente, né? Cobra academicamente coisas das crianças que, ok, a escola vai passar e a gente vai fazer o que vai dar, mas assim, se você tiver tempo com seu filho, vai fazer uma coisa mais leve, sabe? Vai ler uma história, né? Às vezes a gente acha que precisa fazer aquela ficha ou fazer aquela criança ler aquilo, mas se você for fazer uma leitura compartilhada com a criança, às vezes para a leitura dela vai ser muito mais interessante. Eu vejo com os meus, por exemplo, às vezes a Cecília reluta muito em querer ler uma ficha, às vezes eu pego, escolhe um livro, vamos ler. Aí ela começa a querer ler e ela, na verdade, ela está exercitando a leitura dela muito mais lendo esse livro junto comigo do que com a atividade da escola. Então, acho que tentar ter momentos junto com as crianças
né, prazerosos, né, de aprendizagem, não só essa coisa, porque aí os pais começaram a reservar o tempo para ajudar as crianças com a atividade da escola, e fica só estresse. Então, assim, quando eu não estou trabalhando e estou com as crianças, é para fazer uma coisa que vai ser estressante também. Então, aí a coisa fica, sabe, fica chata para todo mundo, né? Muito bom. A gente, inclusive, conversou com a Verônica, que é contadora de histórias, ela compartilhou várias dicas de como passar um tempo gostoso com os filhos. Então, quem quiser escutar também o episódio 2 com a Verônica Nobili, também vale a pena ouvir as dicas dela. Porque eu acho que assim, os pais, a gente não tem que se colocar no papel de professor. A gente está ajudando as crianças, sim, com as lições que vêm, porque não tem outro jeito, mas os pais não são professores e não tem que se cobrar isso também. Então, se não deu para fazer, não deu, né? E dá esse retorno para a professora, não deu para fazer, né? E tudo bem. E depois vai passar, isso tudo vai passar, né? Acho que se a gente passar, o importante é que a gente passe por esse momento de um jeito tranquilo e de um jeito leve, sem estresse. Já basta todo o estresse da situação, mas esse, né, gente, não precisa, eu acho. Obrigada, Bruna, de compartilhar um pouco com a gente sobre como enfrentar esses desafios do ensino à distância com criança. É muito valioso a gente ter a experiência de alguém que está com 3 filhos e ainda mais trabalhando e poder compartilhar que realmente não é fácil, mas vamos respirar fundo que vai passar. Vai passar, exatamente, vai passar, é isso. E se você quiser saber mais sobre o Ler o Mundo, você pode encontrar a Bruna no Instagram, @ler_o_o mundo. E lá ela disponibilizou gratuita os cursos da plataforma. Então tem bastante material sobre alfabetização, sobre brincadeiras, música, várias coisas que você pode fazer com o seu filho. Né? Só coisas leves, né? E faça o que você quiser também, não tem obrigação de fazer nada, né? Eu acho que também é isso que você falou, né? Tem excesso de coisas, faça o que você tiver vontade de fazer, seja feliz. Obrigada, viu, Bruna, de poder compartilhar com a gente. Imagina, obrigada a vocês, viu, Bárbara e Carol. Prazer. Você que está em casa, compartilhe então esse podcast com alguma mãe, algum pai que está aflito, tentando ser professor em casa. Conta pra gente também como estão sendo esses dias com toda a família em quarentena. Mande a sua história ou seu desabafo para cirandapodcast@gmail.com ou uma mensagem no nosso Instagram, @cirandapodcast. É só seguir a gente lá. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.